Há 10 mil anos atrás, estima-se que 1 milhão de humanos caminhavam sobre a Terra. Mas no 1800, uns 200 anos atrás, 1 bilhão de humanos caminhava sobre a Terra. Tá, depois disso veio Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, guerras tribais, uma sucessão de ditadores que mataram milhares de pessoas em seus respectivos países. E depois do banho de sangue das guerras do século XX, em 1960 havia 3 bilhões de nós. Estima-se que hoje sejamos 7 bilhões e meio de pessoas e nossos filhos, nossos netos, viverão num mundo superlotado com 9 ou 10 bilhões de pessoas passeando pelo mundo. Há várias explicações para isso, mas eu faço uma pergunta para você. Será que toda esta gente é humana? Ou será que alienígenas vivem entre nós? Ah, você não acredita nisso? Mas e se for verdade? Passa a vinheta e já vamos conversar sobre isso. Até 1995, é isso mesmo, 1995, aqueles que porventura cogitassem a existência de planetas fora do sistema solar, ou ia ser ridicularizado, ou ia ser taxado de louco, ou ia ser solenemente ignorado. Por quê? Porque tínhamos telescópios maravilhosos que estavam vasculhando os céus e nunca nenhum planeta tinha sido verificado. Então, até 1995, a comunidade científica e todos aqueles que nela se embasavam acreditavam que só um único sistema solar existia no mundo. Só no Sol, só em torno do Sol, gravitavam planetas e mais nenhum outro lugar do universo. Mas, claro, no mais absoluto ostracismo, existiam cientistas, sim, astrônomos, sim, que continuavam pesquisando a existência de planetas, porque nas suas cabeças não era possível, não era lógico que, sendo o universo do tamanho que é, só aqui no sistema solar, só nesta estrela Sol, houvessem planetas a circundar a sua estrela. Sobre esta época, o astrônomo Paul Butter comenta que, se você fosse a um encontro de astronomia e as pessoas perguntassem o que você fazia, não podia dizer que estava procurando outros planetas. Elas fugiriam como se você estivesse cheirando mal. Não faria nenhuma diferença se eu estivesse dizendo que estava procurando homenzinhos verdes. Paul e Geoff, da Universidade de São Francisco, foram os responsáveis por estipular um método chamado efeito Doppler, que ele mede a oscilação de ondas da estrela baseado no fenômeno que acontece no sistema solar para que ele pudesse ser medido em outras estrelas que não o Sol. Caso eles conseguissem um resultado positivo em outras estrelas que não o Sol, eles conseguiriam ter uma prova científica, uma prova matemática da existência de outros planetas fora do sistema solar. Mesmo com esse ostracismo, as pesquisas prosseguiam lentamente, até que em janeiro de 1995, um estudante de astronomia deveria ficar fazendo as suas observações astronômicas lá em Provence, no sul da França. Acontece que nessa noite, aliás, estava chovendo e ele não tinha como observar os céus. Então ele resolveu ir para a biblioteca e criar um sistema para analisar os dados que ele já havia colhido nas observações anteriores. Ao fazer isso, ele conseguiu comprovar a existência de um planeta. Lógico que o garoto ficou muito assustado, porque afinal, na época, ele era só um estudante. Então ele retestou várias vezes o resultado que havia obtido antes de avisar o seu orientador do que havia acontecido.
Quando ele avisou o seu orientador, ele, a princípio, ficou cético. Então, também o orientador fez várias testagens, eles revisitaram esse resultado muitas vezes, e o resultado era sempre o mesmo. Eles haviam descoberto um planeta. A partir de então, os telescópios e observatórios foram ajustados para verificar esses comprimentos de onda. E com isso, nos últimos 20 anos, milhares de planetas já foram descobertos, inclusive alguns de tamanho similar, próximo ao tamanho da Terra, e naquilo que é chamado de zona habitável, ou seja, quando a distância do planeta para o seu Sol é parecida com a distância da Terra para a nossa estrela, proporcionalmente, pressupondo a possibilidade de que existam nesses planetas vida mais ou menos parecida com a vida que existe na Terra. À medida que o nosso conhecimento do universo se expande, parece cada vez mais improvável que a vida só exista na Terra, ou até mesmo que a vida inteligente só exista na Terra. Mas isso nos força a pensar. Se existe vida inteligente lá fora, se não estamos sós no universo, em algum momento nós vamos encontrar e talvez nos comunicar e talvez interagir com uma vida inteligente alienígena. Isto ainda está distante, mas não na imaginação. Por isso eu te convido, vamos fazer um exercício de escrita criativa e se colocar nesta posição, se colocar no confronto com o que poderia ser uma vida inteligente alienígena, ou até mais do que isso. Pegue seu lápis, pegue seu caderno, enquanto você providencia, eu vou lembrar como são os exercícios aqui no Como é que Escreve. Eu vou te contar uma história curta, em seguida eu vou fazer uma série de perguntas. Para cada uma das minhas perguntas, você vai responder com a primeira ideia que vier na cabeça. E responda de uma forma bem concisa, anote com poucas palavras, porque eu vou fazer uma pergunta depois da outra e não vai dar tempo para você anotar muita coisa. Se você gostar da ideia que você criou, das construções, dos raciocínios que você fez, terminando o vídeo, você tem todo o tempo para colocar isso com os detalhes que você desejar. Pronto? Papel e caneta na mão? Vamos ao exercício. Você está na Terra. Você está na Terra, mas você não é terráqueo. Você é humano, só que humano não nascido nesta Terra, e sim há mais de um século, numa população distante de um planeta alienígena. Quando a nave o deixou aqui na Terra, junto com um pequeno grupo de refugiados, você ficou bastante surpreso em descobrir que aqui os terráqueos realmente acreditam que eles são a única vida inteligente do universo. Os terráqueos, na sua maioria, não acreditam que existam populações exoplanetárias. Bom, fossem outras as circunstâncias, com certeza você até criticaria essa prepotência dos terráqueos de se autoproclamarem a única vida inteligente do universo. Porém, antes disso, você lembra das razões pelas quais foi obrigado a partir. E então, a prepotência terráquea começa a parecer apenas infantilidade, um fruto da ignorância. Porque a prepotência real, maligna e destruidora, esta foi a que você viu acontecer lá no seu planeta de origem. O seu planeta que não existe mais. O seu planeta que foi destruído por uma guerra de facções, uma rivalidade e uma busca de poder que na época parecia fazer todo sentido. Mas agora que o seu planeta está destruído, agora que a população se limitou a milhões de mortos, aquilo não faz mais sentido nenhum. Estar na Terra é uma sensação conflituosa, mas com a qual você tem que lidar todos os dias. Embora você tenha uma aparência jovem para os padrões terráqueos, a sua idade real é mais do que o triplo daquela que consta nos documentos falsos que você recebeu para poder se integrar na sociedade local. Os terráqueos envelhecem muito cedo,
mesmo aqueles que têm uma vida longeva. No seu planeta de origem, essa questão não existia, muito havia sido superada. Entre os seus, mesmo aqueles que já tinham tido a sua vida inteira e estavam na última fronteira do envelhecimento, mesmo estes mantinham uma aparência de jovial maturidade. Também se surpreendeu aqui a tecnologia terráquea. Quase tudo aqui lhe parece muito frágil, feito para não durar mais do que uma, duas, no máximo 3 gerações, mesmo as construções, mesmo as casas e os prédios. Isso é uma coisa de que você sente falta. A solidez das estruturas e a durabilidade dos equipamentos do seu planeta de origem. E quando a saudade aperta, você recorre ao seu amuleto. Você fica um tempo segurando aquele único objeto que lhe foi permitido trazer, desde que terminou em tragédia o seu passado, e você teve que caminhar para esse futuro incerto e desconhecido. Ok, pegue seu papel e caneta. Eu pergunto, qual o nome lhe foi dado para viver na Terra? Qual o nome que consta, como seu, nos documentos falsos terráqueos que lhe foram dados? Qual era o seu nome verdadeiro? Aquele que lhe foi dado no seu planeta de origem? Você acha a tecnologia terrena muito frágil, mas como era isto no seu planeta de origem? Como eram as casas? Como eram as construções? Vocês moravam na superfície, como acontece na Terra? Ou vocês moravam em subterrâneos? Ou em bolhas aéreas? Ou sob a água? Como eram as construções e as casas no seu planeta de origem? Para viver entre os terráqueos, você precisou receber algum tipo de implante ou aparelho? Para quê? Talvez para conseguir respirar o oxigênio da Terra? Ou talvez um aparelho de tradução para conseguir se comunicar nas línguas terrenas? Você recebeu algum implante ou aparelho para se adaptar à Terra? O seu planeta de origem não existe mais. Mas como se chegou a tal tragédia? A guerra foi decorrência de uma briga interna, uma rivalidade do seu próprio povo, ou houve um embate com uma outra população alienígena? Como você conseguiu fugir da tragédia? Como que você fugiu do seu planeta de origem? Por que você veio para a Terra? Por que este planetinha Terra e não outro qualquer? Você tem alguma missão aqui? Você tem algo que você pode fazer pelos terráqueos? Quem trouxe você para a Terra? O que acontece depois? Muito bem! E daí? Você conseguiu imaginar uma população alienígena muito parecida conosco e ao mesmo tempo muito diferente de nós? Se você conseguiu ou se você teve alguma dificuldade, conte para mim nos comentários. A sua participação é fundamental para conseguir produzir cada vez mais melhor conteúdos para esse canal. E não se esqueça, semana que vem temos mais um encontro marcado para outro exercício de escrita criativa. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Você está no Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte terapia. Até o próximo vídeo!